Olá pessoal, sou César, o seu professor, e estamos iniciando mais uma aula de Word 2019. Na aula de hoje, vamos aprender a criar listas. Lista com marcadores, lista numerada e lista com vários níveis. Então, sem enrolação, vamos à nossa aula. Primeiro vamos colocar aqui um título. Receita de bolo simples. Enter. Ingredientes. Enter. Bom, agora eu quero colocar aqui uma lista com os ingredientes. Pode ser uma lista numerada ou pode ser uma lista com símbolos. O Word tem várias opções para lista com números e lista com símbolos. Observe aqui onde eu vou selecionar. Vou marcar esses três botões aqui. Observe. O primeiro botão é para você criar lista com marcadores, listas com símbolos. O segundo botão é para você criar uma lista com números, uma lista numerada. E o terceiro botão é para criar uma lista com vários níveis. Nós vamos aprender uma por uma de cada vez. Então, vamos falar primeiro sobre a primeira opção. Essa primeira opção aqui é para criar lista com marcadores. Se eu quero criar uma lista com marcadores, eu tenho aqui vários marcadores. Ponto, bolinha branca por dentro, ou seja, sem cor, quadrinho, né? Então aqui eu tenho vários marcadores. Se eu não quero marcadores, eu tenho aqui do lado o botão numeração. Esse botão numeração, clicando nele, eu posso fazer uma lista com números. Números de ponto, números de parênteses, o alfabeto maiúsculo A, B, C, D, o alfabeto minúsculo, números romanos maiúsculo, números romanos minúsculo. Então é o botão de numeração. Então inicialmente temos o botão de marcadores, que são símbolos, e o botão de numeração, que são números, ou alfabeto, ou números romanos. Vamos trabalhar então, eu quero fazer uma lista com marcadores. Então eu vou clicar neste botão aqui, que é o botão de marcadores. Cliquei nele e vou escolher aqui um marcador. Vou pegar, por exemplo, esse marcador aqui de bolinha. Cliquei nele, já apareceu o marcador. Ele fica, repare que ele ficou um pouquinho à direita do título anterior. Por quê? Para dizer que essa lista pertence ao item de cima. Então, vou colocar aqui duas xícaras de açúcar. Enter. 3 xícaras de farinha de trigo. Enter. 3 ovos. 2 xícaras de leite. 2 xícaras de leite. E 1 colher de fermento em pó. Fermento em pó. Pronto. Já tenho aqui a minha lista. Agora, o último item da lista, uma colher de fermento em pó. Não vou ter mais, não quero mais nenhum ingrediente. Eu vou apertar a tecla Enter uma vez. Quando apertei a tecla Enter mais uma vez, ele criou mais um marcador. Como eu não quero esse marcador, eu aperto mais uma vez a tecla Enter. Então, quando chegar no final da lista, um Enter cria o marcador e mais um Enter encerra. Então, encerrei minha lista. Então, já tenho aqui uma lista com marcador em forma de uma bolinha, um símbolo em forma de uma bolinha preta. Se eu quiser, eu não gostei, eu quero mudar esse marcador, não tem problema. Eu tenho que selecionar do primeiro item até o último item. Então, eu venho aqui no primeiro item, mantenho o ponteiro do mouse pressionado e desço. Não preciso completar até o fim. Basta simplesmente vir no primeiro item da lista, mantenha pressionado e desce até o último item. Pronto, larguei, vou lá no botão de marcadores, cliquei, vou pegar agora esse marcador aqui, colorido. Pronto, já mudei o marcador. Quero mudar novamente. Primeiro item da lista, mantenho pressionado e seleciono até o último item da lista. Larguei, venho aqui no botão marcador, agora quero esse marcador aqui. Olha só, já mudei o marcador. Mais uma vez,
primeiro item da lista, mantenho pressionado e desço até o último item, largo, venho no botão de marcadores e vou escolher agora esse marcador aqui. Pronto. Então já sabemos colocar marcador e mudar o marcador se necessário. Agora, se no lugar de marcador eu quisesse uma lista com números, como eu comecei com marcador, eu não comecei com lista, eu posso também mudar para uma lista numerada. Vou no primeiro item novamente, mantenho pressionado e desço. Selecionei e larguei. Como eu não quero mais marcador, eu quero uma lista numerada, eu venho aqui no botão de numeração. Observe esse botão aqui, é o botão numeração. Cliquei, eu tenho aqui, eu quero pegar número e ponto. Ó, essa numeração aqui. Cliquei e olha só, 1, 2, 3, 4, 5. Mas não fica legal esse porque que fica confundindo um pouco com esse. Vamos mudar. Primeiro item, mantenho pressionado, desço até o último, larguei. Vou no botão de numeração, vou pegar esse aqui, ó, que é número e parênteses. Já melhorou, agora sim tá, dá para destacar bem. 1, 2, 3, 4, mas está com parênteses, não confunde tanto aqui. Vou selecionar novamente, desci, vou aqui. Botão numeração, eu quero com alfabeto, aí teria com o alfabeto, mas vamos voltar para marcadores. Vou selecionar, larguei. Então já vimos que por este botão aqui é o botão de numeração, eu escolho numeração, mas eu quero marcador, então é o botão de marcadores. Vou clicar neste marcador aqui. Podemos ver alguma coisa a mais sobre marcador. De repente eu quero um marcador que não tem naquela lista. Então, vou selecionar do primeiro até o último. Vou aqui no botão de marcadores. E o marcador que eu quero, digamos que ele não tem em nenhum lugar aqui. O marcador que eu quero não está aqui na biblioteca. Eu tenho este botão aqui, ó, definir novo marcador. Cliquei. Apareceu esta janela aqui, definir novo marcador. Eu tenho um botão símbolo e um botão imagem que nos interessa. Vou clicar no botão símbolo. Repare que apareceu aqui fonte, símbolo. Na verdade, os marcadores são fontes, como se fossem letras. Então, essa fonte, símbolo, ela tem alguns marcadores. Olha só, tem coração, tem um trevo. Se eu vir aqui, ó, na setinha para cima, eu posso rolar para ver lá para ir para cima, ou posso descer para ver os outros tipos de marcador. Eu quero, por exemplo, o coração. Então, vou clicar aqui no coração, vou dar um OK. Mais um OK, e olha só, já mudei o marcador para coração. Vamos mudar para outro marcador? Seleciono do primeiro até o último item, larguei, vou no botão de marcadores, definir novo marcador, símbolo, e olha só um detalhe bem importante. Essa fonte símbolo, ela tem alguns marcadores, mas eu tenho mais 4 fontes diferentes que também tem marcadores. Eu vou clicar aqui nesse botão aqui, vou descer e olha só, eu tenho aqui uma fonte, 4 fontes, por exemplo. Eu tenho aqui o WebDings, o WinDings, o WinDings 2 e o WinDings 3. Então, essas 4 fontes também têm vários tipos de marcadores. Então, não esqueça, a fonte símbolo tem marcadores e as fontes WebDings e WinDings. Vou clicar em WebDings. Olha só quantos que você pode usar como marcador. Posso ver, para ver todos, vai rolando para cima, vai rolando para baixo. Vamos escolher, por exemplo, um marcador. Deixa eu ver aqui. Eu quero um marcador em forma de telefone. Eu tenho aqui, ó, telefone. Clico nele. OK. OK. Olha só, marcador em forma de telefone. Vou selecionar novamente, do primeiro até o último item. Vou no botão marcador, definir novo marcador. Clico no botão símbolo, está em WebDings, a fonte WebDings que eu mexi por último. Vamos ver aqui outro marcador, por exemplo, vamos escolher outro aqui. Quero esse marcador aqui, ó. Clico nele, OK, OK, já mudei o marcador. Vamos selecionar novamente, vou lá no botão de marcadores, definir novo marcador. Clico no botão símbolo, WebDing. Vamos ver agora aquela outra fonte. Eu falei que tem o WebDing e as 3 WinDings. Vou pegar, por exemplo, aqui o WinDings 2. Ó, já são outros marcadores, olha só. Posso rolar
para ver para cima, para ver para baixo. Eu quero pegar, por exemplo, vamos ver aqui, vamos pegar essa mãozinha aqui, ó. Vou clicar nela, vou dar um OK, mais um OK, e olha só, já mudou o marcador. Vamos novamente, primeiro até o último item, botão de marcadores. Então nós podemos pegar marcadores que já tem pronto, ou podemos escolher um novo marcador. Então vou clicar novamente em definir um novo marcador. Agora eu não vou aqui em símbolo, que nós já vimos, já conhecemos. Eu vou em imagem. Aqui em imagem eu posso pegar uma imagem do computador para ficar como marcador. Então vou clicar no botão imagem, vou clicar aqui em trabalhar offline, ele vai pegar as fotos do computador. Abriu aqui esta janela, aí tu teria que procurar no teu computador aonde que teriam fotos. Eu tenho aqui, por exemplo, essa pasta imagens, olha só. Nessa pasta imagem eu tenho essas imagens. Eu quero esse bonequinho aqui como marcador, essa imagem. Clico nela, clico no botão inserir, ou então poderia dar 2 cliques nela também. Mesma coisa. Olha só, já apareceu. OK. Clico aqui e olha só, agora o marcador é aquele bonequinho. Então já aprendemos a utilizar marcadores e também aprendemos a utilizar numeração. Lembrando que um clique aqui fecha, abre, e se eu clicar no mesmo lugar ele fecha. Então temos o botão numeração, se quiser uma lista com números, e temos o botão de marcadores, tem vários marcadores, ou você pode definir um novo marcador. Vamos agora aprender a criar um marcador com vários níveis. Eu vou selecionar todo esse texto para apagar. Como é que eu apago todo esse texto? Lembra que eu tenho a margem. Quando eu ando aqui na margem fica uma setinha. Então eu vou deixar essa setinha apontando para o título. Quando a setinha estiver apontando para o título, mantenho pressionado e vou descendo. Ó. Selecionei e aperto a tecla Delete no teclado. Vamos fazer uma lista agora para a gente aprender a colocar níveis nessa lista. Eu vou colocar um título aqui, por exemplo, Supermercado Zimmermann. Vou apertar a tecla Enter. Agora observe o seguinte, quando eu apertei, isso aqui é um parágrafo, isso aqui é um parágrafo. Quando eu apertei aqui a tecla Enter, ele deixou um espaço após o parágrafo. Se eu escrever agora, por exemplo, lista de compras e apertar a tecla Enter, o que ele fez novamente? Ele deixou mais um espaço aqui. De repente eu não quero esse espaço aqui, eu não consigo nem clicar aqui no meio. Eu não quero, cada vez que eu apertar a tecla Enter, eu não quero que ele coloque esse espaço automaticamente. Então como é que eu faço para, quando começar o texto, dizer para o Word, eu não quero que você coloque espaço após o parágrafo, ou seja, cada vez que eu apertar Enter. Eu vou selecionar isso aqui, vou dar um Delete. O que eu vou fazer? Antes de começar o texto, eu vou dizer assim para o Word, eu não quero que você coloque esse espaço automático. Como é que eu faço isso? Eu venho aqui no grupo parágrafo, nesse grupo parágrafo eu tenho este botão aqui, ó, espaçamento de linha e parágrafo. Cliquei nele, eu tenho aqui remover espaço depois do parágrafo, ou seja, cada vez que você escrever e apertar a tecla Enter, ele vai remover aquele espaço, ele não vai colocar aquele espaço que eu mostrei agora há pouco. Então, só para relembrar, antes de começar o texto, grupo parágrafo, clico aqui no botão espaçamento de linha em parágrafo. Então, lembrando, isso aqui tudo é um grupo chamado parágrafo. E nesse grupo parágrafo, eu clico no botão espaçamento de linha em parágrafo. Cliquei e vou clicar aqui, ó, remover espaço depois do parágrafo. Vamos ver se funcionou. Supermercado Zimmermann. Vou apertar a tecla Enter e observe, ele não foi para outro, ele não deixou espaço agora, vem certinho aqui para baixo. Lista de compras. Vou apertar a tecla Enter e ele vem aqui para baixo. Agora, se eu quero um espaço aqui, eu aperto Enter mais uma vez. Pronto. Então, agora sim. Supermercado Zimmermann, lista de compras. E o que eu quero fazer agora aqui? Eu quero colocar alguns itens aqui para a gente aprender a fazer uma lista com níveis. Eu já tenho o texto pronto, eu vou só colar aqui os itens. Vou dar um Ctrl V. Eu tenho aqui, ó. Eu poderia digitar e ir fazendo tudo na hora, mas para não perder tempo, eu já coloquei aqui para a gente entender. Eu tenho aqui uma categoria chamada
alimentação. E quem é que faz parte da categoria alimentação? Carne, verdura, frutas, cereais e grãos. Eu quero que esse grupo de carne, verduras, frutas, cereais e grão, ou seja, esse grupo aqui, eu quero que ele fique um pouco à direita. Então, alimentação seria o nível principal e carne, verdura, frutas, cereais e grãos seria o subnível, ficaria um pouco mais à direita para saber que pertence à alimentação. Eu tenho, por exemplo, aqui higiene. Higiene, nós temos sabonete, creme dental e desodorante. Então, a categoria higiene tem 3 itens. Então, eu quero que esses itens fiquem à direita, como subitens, para ficar mais organizado. Temos aqui uma categoria bebidas e água e coco, refrigerante e sucos também seriam os subitens da categoria bebidas. Quero que fique mais à direita. Como é que eu faço isso? Muito simples. Eu vou selecionar da categoria alimentação, eu vou selecionar carne, é só manter o mouse pressionado, carne, verdura, frutas, cereais e grãos. Agora eu tenho que jogar isso aqui mais para a direita. Como é que eu faço? Eu vou mostrar 2 modos. No teclado, eu posso apertar a tecla Tab. Tem um detalhe importante antes, né? Primeiro eu tenho que dizer que eu tenho que primeiro dizer ao Word que isso aqui vai ser uma lista com vários níveis. Então, eu vou selecionar, vou aqui neste botão aqui, ó, que é o botão de lista de vários níveis, não pode esquecer, quase que eu pulo isso. Então, lista de vários níveis. Cliquei e vou pegar esse aqui, ó, que é com número somente. Ó, tu vê que ele tem aqui, ó, vários níveis. Vou clicar aqui então, lembrando, ó, peguei este aqui. Só relembrando o que eu fiz, ó, selecionei. Vou aqui no botão lista de vários níveis e vou pegar este aqui que somente números. Olha só, já colocou a lista numerada, só que eu tenho que botar agora carne, verdura, frutas, cereais e grãos como um nível que pertence à alimentação. Então, vou selecionar carne, verdura, frutas, cereais e grãos. Como é que eu jogo isso aqui para a direita? Bom, tem 2 modos, como eu falei. Primeiro eu posso usar a tecla Tab. A tecla Tab é uma tecla bem na esquerda do teclado, tem uma setinha para cada lado. Vou apertar a tecla Tab no teclado, apertei e olha só, perfeito, ó. Esse aqui é o nível principal, que é alimentação, e aqui é o subnível. 1.1, porque ali é 1, então 1.1 carne, 1.2 verduras, 1.3 frutas, 1.4 cereais, 1.5 grãos. Quero fazer a mesma coisa com higiene. Higiene tem sabonete, creme e desodorante. Então vou selecionar de sabonete até desodorante. Vou apertar a tecla Tab e jogou para a direita. Ó. Item 2, que é o principal, que é a higiene, a categoria higiene é 2. Então 2.1, 2.2 e 2.3, quer dizer que pertence à higiene. Bebidas é 3, que é a categoria principal. Vou selecionar água de coco, de água até sucos. Aperto a tecla Tab, olha só, perfeito. Temos o nível principal que é alimentação e os subníveis. O nível principal que é a higiene e os subníveis que pertencem à higiene. O nível principal que é bebidas e os subníveis de bebidas. Vou mostrar outro modo de fazer agora. Vou dar um Ctrl Z e Ctrl Z para desfazer. Vou selecionar carne, verduras, frutas, cereais e grãos. Se eu não quiser apertar a tecla Tab para jogar para a direita, eu tenho aqui, ó, no grupo parágrafo, eu tenho 2 botões. Esses 2 botões aqui, ó. Esses 2 botões aqui. Esse botão aqui é o botão de diminuir recuo. E este botão é o botão de aumentar recuo. Quando você fala em recuo, aumentar recuo é jogar o parágrafo mais para a direita. Diminuir recuo é jogar o parágrafo mais para a esquerda. Vamos ver. Bom, então eu selecionei carne, verdura, frutas, cereais e grãos. Eu venho neste botão aqui, ó, que é o botão de aumentar recuo. Cliquei nele e olha só, mesma coisa que o Tab. Se eu apertar o botão diminuir recuo, ele volta. Então, aumenta recuo, ó, vai jogando para a direita, se for apertando aumentar recuo. E diminuir recuo vai jogando para a esquerda. Então, selecionei carne, verdura, frutas, cereais e grãos e vou no botão, uma vez só, aumentar recuo. Pronto, ó, perfeito.
Agora higiene, 2 é higiene, a categoria higiene. Então, sabonete, creme dental, desodorante é um subnível. Vou lá no botão de aumentar, recuo, clico uma vez e olha só, 2 higiene, então 2.1 sabonete, 2.2 creme dental, 2.3 desodorante. Vamos fazer a mesma coisa com a categoria bebidas, que ele tem 4 itens, 4 subitens. Começar a selecionar de água até sucos. Tem que jogar para a direita, vou lá no botão aumentar, recuo. Pronto. Então, tanto eu posso usar tab como aumentar recuo. Bom, perfeito. Agora, digamos que aqui em alimentação eu quero colocar mais um item, quero colocar, por exemplo, arroz. Então, o que eu faço? O último item, o último subitem de alimentação é grãos. Então, clico aqui em grãos e aperto a tecla Enter. Já apareceu 1.6, eu coloco arroz. Pronto. Se apertar mais o Enter, olha só, ele vai criando, botar aqui feijão. E assim eu posso criar mais itens. Então, a mesma coisa, se eu quisesse aqui higiene, mais um subitem, seria só clicar aqui. Cliquei no final desodorante, que desodorante é o último subitem de higiene. Aperto a tecla Enter, 2.4, vou colocar aqui escova de dente. Bom, pessoal, então já aprendemos como criar uma lista com vários níveis. Ficou bem legal, bem interessante e ficou uma coisa bem organizada. Alimentação tem esses subitens, higiene tem esses subitens e bebidas tem esses subitens. Agora um detalhe importante, e se eu quisesse criar aqui no meio, eu tenho uma categoria alimentação, uma categoria higiene e uma categoria bebidas. Mas se eu quisesse uma nova categoria antes de higiene, eu quero uma categoria limpeza, eu poderia colocar limpeza aqui no final. Como é que eu faria para colocar no final? Clicaria no final de sucos, daria um Enter, repare que apareceu aqui mais um subitem, e eu teria que voltar aqui, eu tenho que jogar agora para a esquerda, eu clicaria aqui em diminuir recuo. Pronto, já apareceu aqui 4. Vou desfazer, no final seria assim. Mas eu quero uma categoria limpeza aqui, antes de higiene. Como é que eu faria? Clico no final do feijão, aperto Enter. Ele criou mais um item aqui. O que eu faço? Eu não quero. Eu tenho que vir para a esquerda para criar uma categoria. Aí eu clico aqui em diminuir recuo. Olha só, já coloco aqui 2, as outras ficaram 3 e 4. Então eu poderia colocar aqui limpeza. Criei então mais uma categoria. Aperto Enter. E eu tenho que botar os itens de limpeza. O que eu faço aqui? Aí eu venho aqui no botão aumentar recuo. Aí eu começo a colocar aqui os itens de limpeza. Vou colocar, por exemplo, vassoura, saponáceo e assim por diante. Bom, então, pessoal, já aprendemos hoje a criar uma lista com marcadores, uma lista com numeração e uma lista com vários níveis. E agora, para encerrar essa aula, eu vou deixar um desafio a vocês. Deixa eu abrir aqui o documento. Eu tenho aqui, o que eu quero que vocês façam. Você vai fazer uma pausa no vídeo e você vai fazer esse texto aqui, Começa aqui no item 2, procure o grupo parágrafo, clique no botão justificar e digite essa receita aqui. E lembra do detalhe, torta de maçã e para dar água na boca está colada, uma linha coladinha na outra, não tem aquele espaço em branco. Então, lembra como é que nós tiramos aquele espaço em branco no começo da aula, que nós vimos aqui no grupo parágrafo, clicamos nesse botão aqui, certo? Então, o que tu vai fazer? O desafio é o seguinte, você vai fazer esse texto, como eu estou pedindo aqui. Então, tu faz uma pausa no vídeo, digita esse texto para exercício. Depois que digitar esse texto, você vai fazer a formatação do texto, Vou fazer a formatação, mudar a aparência dele, Por exemplo, selecione o título torta de maçã. Aí tu vai vir aqui, aí tu vai pegar teu texto, vai selecionar a torta de maçã. E o que tu vai fazer em torta de maçã? Então, selecione o título torta de maçã e aplique. Centralizar, negrito, tamanho 22, efeito e texto. Então, esse é o desafio para vocês.
Você vai digitar esse texto e após digitar o texto, você vai fazer a formatação dele. Então, esse é o desafio. E se você conseguir fazer, depois que você fizer esse texto, conseguindo ou não, o que tu vai fazer? Tu vai mandar um WhatsApp para mim, pelo telefone 995-485139, que eu vou deixar aí na tela. Então você vai mandar um WhatsApp dizendo assim: ok, consegui fazer o exercício, ou então não consegui fazer o exercício. Então você faz o texto, formata o texto e depois conseguiu fazer, manda um WhatsApp para mim pelo telefone que vai estar na tela, dizendo consegui fazer o texto ou não consegui fazer o texto. E no próximo vídeo eu vou fazer junto com vocês. Desse modo, então, chegamos ao fim desta aula. Espero que tenha gostado. É muito importante, foi uma aula bem importante. Espero que tenha entendido o que foi ensinado. E como sempre digo, procure praticar, não apenas assista. Praticando, você vai aprender muito mais rápido. Então, pessoal, um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima aula.